Você não precisa ser bode expiatório de ninguém. Eu costumo sempre falar o seguinte: não esteja em lugares em que a sua presença não é celebrada. Não esteja em lugares em que você chega e as pessoas falam: já chegou essa metida, já chegou esse enjoadinho, já chegou... Você já parou para perceber que existem lugares que a gente chega e tem pessoas que às vezes nem nos conhecem, mas fazem pré-julgamentos a respeito de nós? Eu aprendi uma coisa: eu só quero estar em lugares que me celebram. E pode acontecer de eu estar em lugares que as pessoas não vão me celebrar? Pode, tá tudo bem. Mas a minha mãe e a minha avó me ensinou uma coisa que eu vou ensinar para vocês sempre: de que a porta da rua sempre será serventia da casa. Pela mesma porta que você vai escolher entrar, é o lugar em que, se você não for bem servido, se você não for bem acolhido, se você não for bem amparado, é essa mesma porta que você tem que sair. Você já ouviu o termo de que as pessoas só te valorizam depois que te perdem? Esse termo é um dos termos mais absolutos e verdadeiros. Vamos lá! Tudo bem com vocês, gente? Faz um tempo que eu não entro aqui ao vivo com vocês para a gente falar sobre os mais diversos assuntos voltados para a área de inteligência emocional e desenvolvimento humano. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou o professor Felipe Marconato, sou mestre em inteligência emocional e desenvolvimento humano, e nós teremos oportunidade aí, né? Aqui, você que está aqui comigo tem a oportunidade de tomar ciência dos vários temas que a gente fala dentro das áreas de inteligência. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu vou falar de um tema tanto quanto interessante. Já faz um tempo que eu não apareço aqui devido ao atendimento dos meus pacientes, agenda na empresa na qual eu trabalho, mas durante essa semana a gente vai fazer algumas aparições aqui até para trazer para vocês uma nova tomada de consciência, um novo nível de conhecimento. E a gente tem, né, a oportunidade de, ao longo da nossa jornada, quem já me acompanha aqui sabe que eu faço lives temáticas, e lá na Rede Vizinha a gente tem um canal onde você consegue assistir todas as lives que a gente faz aqui no nosso Instagram. Lá na Rede Vizinha você consegue ver lives incríveis, e eu tenho certeza que a cada live a gente tem uma tomada de consciência, a cada live a gente consegue ter a percepção de que existem coisas em nós que precisam ser mudadas, mas muitas vezes a gente ouve várias pessoas falarem, né? E nós colocamos em xeque muitas vezes todas essas questões, né? Será que eu preciso mudar mesmo? Será que a minha vida é como é? E por que eu estou vivendo tudo que eu estou vivendo? E hoje eu quero falar sobre um tema tanto quanto interessante, inclusive as pessoas que aqui me acompanham me sugerem vários temas, e eu quero convidar você que está aqui me vendo agora ao vivo, você que vai assistir daqui a pouco, de madrugada, ou em qualquer lugar que você esteja, eu quero convidar você a ir lá no meu direct e mandar um tema que para você seja importante para a gente vir aqui e trazer toda a explicação, todo o contexto dentro das nossas lives. Então, muito obrigado pelo carinho da presença de todos vocês, obrigado por vocês estarem aqui, e mais uma vez eu quero dizer que eu estou muito feliz, né, por saber que as pessoas têm acompanhado em outros canais, né, na Rede Vizinha, o nosso conteúdo, e o feedback tem sido absolutamente satisfatório. Até porque quem me conhece sabe que eu, na condição de professor, eu falo que eu acredito na educação como a maior ferramenta de transformação para a vida do ser humano e para a vida da humanidade. Portanto, eu quero dizer para vocês que aqui estão comigo, e para vocês que vão assistir essa live daqui a pouco, eu não sei em que momento que você esteja atravessando, mas eu quero dizer que tudo aquilo que se inicia na vida da gente, a gente precisa também colocar um ponto final. Eu trouxe esse tema porque é um tema bastante interessante, né? Muitas das vezes a gente tem a oportunidade, por exemplo, de cuidar das pessoas, né? A gente cuida dos outros e a gente tem a percepção do quanto é bom para nós cuidar das outras pessoas, zelar pelas outras pessoas, o quanto é incrível quando a gente consegue de alguma forma expressar algum tipo de linguagem do amor, né? Só que em todo tempo a gente também precisa entender que se a gente cuida, existe também a necessidade de nós sermos cuidados. E nem sempre nós somos cuidados pelas pessoas que nós cuidamos.
né? E isso nos deixa muitas das vezes intrigado, isso nos deixa muitas vezes pensativo, né? Porque é a mesma coisa que, metaforicamente falando, né? Se você tem a oportunidade, por exemplo, de plantar, ninguém planta acreditando que aquela terra na qual ela está semeando não vai dar fruto nenhum, né? Eu acredito piamente e é uma lógica de quando você vai conhecer a terra, de quando você tem a tomada de consciência, né, de que, poxa, eu preciso cuidar dessa terra para que ela dê bons frutos, né? E aí você percebe que você lança ali naquela terra a sua semente, você percebe que você lança ali naquela terra, você cuida daquela terra, e quando você planta alguma coisa, o objetivo é que essa semente tenha uma boa germinação e com o desenvolver dessa germinação saia o fruto, dê um bom fruto, dê uma boa árvore. Na vida do ser humano não é diferente. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de plantar alguma coisa na vida de alguém, e não é que nós, por exemplo, queremos plantar só por plantar. Todo mundo planta para colher. Eu acredito piamente que todo mundo merece ser amado, merece ser honrado, merece ser reconhecido, merece ser respeitado, merece ser abraçado de alguma forma, mas muitas vezes a gente faz isso e a gente não tem o retorno de nada. Então, quando eu trago esse tema, que eu cuido dos outros, mas porém ninguém cuida de mim, é porque eu preciso compreender que não existe, não pode existir, e aí que vem a grande tomada de consciência. Tem um trecho bíblico que eu acho muito interessante, eu quero trazer isso para vocês, até porque não é por uma questão de religião, uma questão didática, uma questão de lógica, mas aqueles que forem religiosos também, eu acredito piamente que faz sentido, que você deve amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós falamos, por exemplo, a respeito de nós amarmos o nosso próximo, eu acredito piamente que é a oportunidade que a gente tem de olhar para nós mesmos. Porque não adianta eu dizer que amo o outro e acabo me maltratando, me desprezando, me auto-sabotando, né? Ultimamente a gente tem visto uma sociedade que entrou num limbo de autossabotagem terrível. As pessoas precisam o tempo todo ficarem sendo validadas. As outras precisam dizer o que estilo de roupa ficou bom, as outras pessoas precisam dizer que tipo de maquiagem ela está usando, as outras pessoas precisam aprovar o tipo de roupa que ela está usando. Então a gente entra nesse limbo em que a gente se coloca na posição de alguém que de fato precisa de aprovação das outras pessoas. Mas o que eu quero dizer para vocês que estão aqui comigo é de que não existe a necessidade de você ser aprovado por ninguém se você tem a capacidade de olhar para si mesmo e se amar o tanto que você merece, né? Se dedicar a você o tanto que você merece. Tem uma palavra, é um provérbio que diz o seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. Então eu quero convidar você a essa reflexão, né, de como está o teu coração, porque eu acredito que as pessoas que estão ocupadas nos seus afazeres, nas suas profissões, nas suas atribuições, na tua vida pessoal, as pessoas que estão se ocupando com aquilo que realmente faz sentido, de forma alguma essas pessoas terão tempo de infernizar a vida dos outros. Mas tem um monte de gente também que está à toa, né? Que passa mais tempo olhando para a grama do vizinho do que observando como está o teu próprio plantio. E eu quero, dentro dessa fala, trazer uma outra metáfora que diz o seguinte: todos nós, seja eu, seja você, seja o espírita, o candomblecista, o evangélico ou qualquer outra pessoa de qualquer outra religião, existe uma lei que ela é universal e ela amplia para todas as religiões, que é a lei da semeadura, do plantio, né? Que é: todos nós seremos responsáveis por colher aquilo que plantamos. E todos os dias a gente precisa de fato
ter o mínimo de preocupação sobre como está sendo o nosso plantio. Porque às vezes o ser humano ele tende a fazer algumas escolhas e fazer algumas coisas para as outras pessoas, a nutrir alguns sentimentos não tão bons, e essas pessoas não se dão conta de que elas serão responsáveis por colher exatamente aquilo que está semeando. E não talvez você possa estar aqui pensando que essa fala é só um dito popular ou é só uma reflexão bíblica. Não, isso vai muito além disso. Vai muito além de qualquer religião, vai muito além das nossas escolhas, vai muito além até daquilo que talvez nós possamos pensar, porque se nós parássemos para tomar consciência de que, poxa, se eu olhar para a minha história, eu vou perceber que ao longo da minha vida eu semeei coisas boas e coisas não tão boas. E muitas vezes, tudo que acontece hoje, por exemplo, as pessoas não gostam de falar disso, né? Porque as pessoas gostam só de ouvir coisas boas, de ouvir palavras bonitas, de que você é um príncipe, uma princesa, um lindo, uma linda, um divo, uma diva, mas a gente esquece de que um dia nós também fomos o sapo. O sapo da vida de alguém, o sapo dentro do relacionamento que nós nutrimos, né? Porque quando a gente se relaciona com alguém que há separação é porque a pessoa deixou de ser princesa, o outro deixou de ser príncipe e de repente ambos viram sapo, né? Porque o relacionamento funciona assim. Sempre que há vestígios ou indícios ou qualquer outra coisa, e eu estou citando essa questão do relacionamento conjugal, mas eu digo a respeito de quaisquer tipos de relacionamento. Muitas das vezes a gente tem uma relação estruturada e ao longo da jornada a gente vai se acostumando, por exemplo, com algumas grosserias, que são coisas que nós não deveríamos de forma alguma nos acostumar, né? De fato, eu acredito piamente, eu digo sempre para os meus pacientes e para os meus alunos de que quando você briga com alguém, isso de fato é um pedido de socorro. Só que a gente aprende um pedido de socorro numa linguagem tão grosseira, tão estúpida, porque a gente começa de repente a destratar as outras pessoas. A gente não tem a humildade de repente olhar para nós, reconhecer o nosso erro e dizer, olha, eu errei, eu fui moleque, mas o meu objetivo é acertar mais e errar menos. O ser humano, ele perdeu essa capacidade de se retratar. O errar é humano, o persistir no erro é burrice. Então, eu quero convidar vocês e quero trazer para vocês, dentro desse processo, a seguinte tomada de consciência. Quais erros a gente tem cometido que a gente precisa olhar para nós e se equiparar? Se aquilo que eu planto, se eu sou responsável pelo que eu planto e naturalmente também serei responsável pelo que eu vou colher, eu preciso obrigatoriamente parar para me perceber. Eu preciso obrigatoriamente parar para reaver as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas aspirações, as minhas escolhas, e eu me atrevo a dizer que as palavras, ela tem muito poder. E quantas vezes, ao invés de não proferi-las, né, palavras de baixo escalão, palavrões, coisas que vai nos colocar numa frequência negativa, quantas vezes a gente faz isso o tempo todo, né? Ao invés de a gente chamar de abençoado, a gente chama de desgraçado, por exemplo. E tantas outras coisas. Isso é uma das coisas mais leves que a gente fala. E aí quando a gente chama, por exemplo, alguém de desgraçado, a gente não está falando sobre alguém sem graça. A gente está falando de forma pejorativa. A gente está falando de forma agressiva. A gente está falando naquele momento com uma frequência energética, vibracional negativa. Uma frequência vexatória, difamatória ou qualquer outra coisa do gênero. A gente não vai chamar uma pessoa de desgraçada num tom de bonzinho. Então, o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo? Que as palavras têm poder. E nós, obrigatoriamente, precisamos parar para nos auto-observar. Porque quando a gente começa a receber os dados de algumas colheitas,
A gente fica se questionando, por exemplo, por que eu estou passando por determinada coisa? Por que está acontecendo isso aqui na minha vida? Talvez porque você jogou uma sementinha não tão boa numa terra que não era sua, na terra do vizinho. Seja um palavrão, seja um distrato, seja falar mal, seja fazer uma fofoca, seja distratar. Então quer dizer, toda palavra que sai da nossa boca, ela não volta vazia sem antes ela surtir o efeito para qual ela foi designada. E o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo? Se toda palavra lançada não volta vazia e eu tenho o hábito de semear que o dia vai ser ruim, que as coisas estão indo mal, que nada vai dar certo, que nada vai dar bom, que eu tenho dedo podre para relacionamento, que tudo na minha vida vai dar errado, que a minha vida não presta, é fato que você vai entrar numa frequência vibracional de que tudo vai dar errado. E quando tudo estiver dando errado, você vai lembrar das coisas que você falou. E aí você vai falar, poxa, para mim já não tem mais jeito? Claro que tem. Tem jeito se você tomar consciência de que você precisa mudar. Tem jeito se você tomar consciência de que aquilo que você verbaliza tem o poder sobre a vida das outras pessoas. Talvez até possa ter. Seja bom ou ruim, depende daquilo que você vibra. Mas você precisa observar que tudo aquilo que você faz para o outro sempre volta para você. Então, se você tem um coração generoso e as pessoas das quais você tem esse ato de generosidade não lhe retribui, eu quero dizer uma coisa para você. Primeiro, fica tranquilo, porque talvez se não vier por intermédio daquela pessoa que você semeou, eu tenho certeza que dentro daquilo que eu acredito, a minha espiritualidade que se chama Deus, ele vai devolver cada um segundo a sua medida. E eu quero que você transforme as minhas palavras de forma que faça sentido para você. Que você tome consciência de que tudo aquilo que você diz, tudo aquilo que você fala, a maneira com que você age, diz muito mais sobre você do que sobre a outra pessoa. Quantas vezes eu ouvi que pessoas estavam falando coisas não tão boas ao meu respeito, mas quem estava falando mal de mim, um dia teve o meu colo, um dia teve o meu abraço, um dia teve a minha fidelidade, um dia teve a minha lealdade, um dia teve a minha cumplicidade. É óbvio que para algumas pessoas que só se conectam a você por uma questão de serventia e de utilidade, quando você não mais servir, você vai ser como um papel descartável. Vão te jogar no lixo. Vão falar que você foi péssimo, que a tua história é uma história horrível. Já aconteceu isso comigo e eu tenho certeza que já aconteceu com você. Mas sabe o que acontece? Eu gosto muito de falar a respeito do dono do tempo. Porque o dono do tempo, ele dá-se a oportunidade de colocar cada pedra no seu lugar. Ele se dá a oportunidade de fazer com que cada coisa se auto-explique no seu tempo. E a gente consegue perceber que todas as pessoas que fizeram alguma trama contra nós, elas acabam caindo nas suas próprias camas. Já ouviu falar no termo cama de gato? São essas pessoas que ficam armando arapucas o tempo todo para te descredibilizar, para te derrubar, para te desmerecer, para de alguma forma depreciar a tua imagem. Só que eu tô aqui hoje para dizer o seguinte: continue sendo bom ainda que você se depare com a ingratidão. Porque o que fizerem com você diz mais a respeito deles do que de você mesmo. Então, não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que você vai escolher fazer do que fizeram com você. Talvez alguém te distratou, você precisa tratar bem essa pessoa. Porque talvez ela esteja mal, esteja com uma vida literalmente desgraçada, esteja vivenciando um momento não tão bom, e ela escolheu você para ser o bode expiatório. Mas eu quero também te alertar de uma coisa. Você não precisa ser bode expiatório de ninguém. Eu costumo sempre falar o seguinte: não esteja em lugares em que a sua presença não é celebrada.
Não esteja em lugares em que você chega e as pessoas falam, já chegou essa metida, já chegou esse enjoadinho, já chegou... Você já parou para perceber que existem lugares que a gente chega e tem pessoas que às vezes nem nos conhecem, mas fazem pré-julgamentos a respeito de nós? Eu aprendi uma coisa: eu só quero estar em lugares que me celebram. E pode acontecer de eu estar em lugares que as pessoas não vão me celebrar? Pode, tá tudo bem. Mas a minha mãe e a minha avó me ensinou uma coisa que eu vou ensinar para vocês sempre. De que a porta da rua sempre será serventia da casa. Pela mesma porta que você vai escolher entrar, é o lugar em que, se você não for bem servido, se você não for bem acolhido, se você não for bem amparado, é essa mesma porta que você tem que sair. Você já ouviu o termo de que as pessoas só te valorizam depois que te perdem? Esse termo é um dos termos mais absolutos e verdadeiros. Sabe por quê? Porque é assim, quando a gente tem, a gente não valoriza, a gente não olha como tem que ser visto, a gente não observa. A gente observa quando aquilo é para nós aquele primeiro amor, né? Primeiro amor que a gente observa tudo, quer estar sempre perto, quer fazer sempre as coisas. Mas quando aquilo passa a não ter tanta utilidade, o que a gente faz? A gente começa a desmerecer, a gente começa a mandar para longe. E assim, o que eu quero que vocês compreendam junto comigo? Ninguém perde ninguém de uma vez. As pessoas vão nos perdendo aos poucos. As pessoas vão perdendo vocês aos poucos também. Sabe? Um dia você tá bem, a pessoa te trata bem quando ela tá bem, mas do outro ela te distrata. No outro dia parece que você não representa nada, não significou nada. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Toma consciência do quanto você merece ser honrado, respeitado, valorizado e celebrado. E essas questões, eu estou dizendo, não é só numa questão de relacionamento de homem e mulher, num relacionamento, seja ele de amizade. Não, eu estou dizendo num relacionamento empresarial também, seja o ambiente em que você estiver. Se não estiver mais sendo saudável, precisa se tomar uma atitude. E quais são as atitudes que você ainda não tomou que você precisa tomar? Será que você vai permitir que as pessoas continuem te tratando como se você fosse um zero à esquerda? Será que você vai continuar permitindo que o teu relacionamento seja um relacionamento morno? Seja um relacionamento espiritual, seja um relacionamento conjugal, seja um relacionamento empresarial, seja um relacionamento financeiro. A gente precisa tomar consciência e ter várias viradas de chave. Por quê? Existe uma coisa muito interessante que é o observar. Observe como as pessoas reagem quando você chega. Observe, poxa, meu esposo, minha esposa, meu namorado, meu amigo, tá frio comigo. Questiona, tá acontecendo alguma coisa? Existe alguma coisa que não foi feito, que precisa ser feito? Porque a gente tende, né, a humanidade hoje, principalmente depois da pandemia, um monte de coisa acontecendo, o ser humano ele está perdendo cada vez mais a sensibilidade. Ele acha que a gente tem que ter uma bola de cristal para poder adivinhar a guerra que está dentro dele. Ei, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você, meu lindo e minha linda. Tem um trecho bíblico que eu gosto bastante, que ele diz o seguinte: o coração do homem é terra que só o Criador, que na minha religião se chama Deus, Jesus Cristo, pode pisar. Então, não é você que é a última Coca-Cola do deserto, a primeira ou a última bolacha do pacote, que vai achar que as pessoas precisam adivinhar o momento que você está vivenciando. Se você precisa de ajuda, a primeira coisa que você precisa fazer é pedir ajuda. Porque as pessoas não têm bola de cristal e as pessoas não são adivinhas. As pessoas não são obrigadas a saber que você está vivendo guerras internas. As pessoas não são obrigadas a saber que você está passando por momentos delicados. E se você não verbalizar que você precisa de ajuda, as pessoas não vão descobrir. Então eu quero dizer para você o seguinte: primeira coisa, se olhe no espelho. Perceba-se. Olhe para dentro de si. Quando você olha no espelho, qual é o retrato que você vê? Você gosta do que vê? É o que eu sempre falo. As pessoas às vezes vêm para o meu atendimento e quer fazer uma terapia de emagrecimento. E aí eu começo a conversar, perguntar, mas como que é o seu estilo de vida? Aí a pessoa come fast food a semana inteira. Começa na segunda-feira a tomar café da manhã com pizza,
Começa na terça-feira comendo coxinha, começa na quarta-feira comendo risole, na quinta-feira come o bolinho de carne, e aí você começa a perceber que esses hábitos vão fazendo com que a gente vá ganhando corpo, né? Resumindo, a gente vai ganhando muito mais massa muscular, a gente vai ganhando muito mais gordura, e nem é sobre comida que eu estou falando. É sobre os vários hábitos que a gente tem a mania de ter, né? Então, peraí, quando eu maltrato alguém, eu crio o hábito de maltratar as pessoas, porque eu penso que as pessoas são responsáveis pelos problemas que são meus, eu penso que as pessoas são responsáveis pelas dificuldades ou pelos desacertos que eu estou internamente. As pessoas não têm nada a ver com isso. Se você acordou num dia não tão bom, o que você precisa fazer? Tomar consciência do que você precisa pensar para ter uma virada de chave. E não sair maltratando o cobrador, não sair maltratando o seu líder, não sair maltratando o líder da sua célula, seu chefe, seu patrão, porque ele não é culpado das suas frustrações. O que você não resolveu dentro de você, você precisa olhar para o espelho e se acertar. E como que eu faço isso, Felipe? Primeiro de tudo, você precisa se perdoar das vezes que você errou. Você precisa se perdoar das vezes que você terceirizou a responsabilidade que era tua. Eu costumo sempre dizer que escolher é uma escolha e não escolher também é uma escolha. Se você não tem a capacidade ou a coragem de fazer as suas escolhas, obrigatoriamente você vai viver de uma forma em que as pessoas terão que escolher por você. E quando você não gostar do que foi, da escolha que foi feita, de duas a uma. Ou você vai ser obrigado a conviver com aquela escolha, ou você vai ter uma virada de chave, um start, uma tomada de consciência para mudar de mentalidade. Então o que eu quero dizer para vocês hoje, para mim, para você e para todos nós hoje é: tudo aquilo que nós estamos vivendo tem tudo a ver com as permissões que nós temos dado às pessoas. Seja a permissão emocional, seja a permissão estrutural, seja a permissão no trabalho, seja a permissão nos relacionamentos. Já parou para pensar que tem aqueles chefes que amam dar esculacho, mas nunca reconhecem aquilo que você faz de bom? Será que algo de errado não está certo? E tá tudo bem, porque a gente tem, todas as empresas sempre tem aquela pessoa que é o colaborador problema. O cara abriu a boca é problema. Mas o que a gente pode fazer para ajudar? E tem pessoas que eu vou dizer para vocês e vou falar aqui rasgado porque não tem que ficar passando manteiga no bigode do galo não. Tem pessoas que você vai tentar ajudar que você vai perceber que só você está tentando. Quando uma pessoa precisa de ajuda, ela pede, mas ela também está se ajudando, ela está se esforçando para fazer tal coisa. Então quer dizer, o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo? Se dentro do seu relacionamento só você está plantando, algo de errado não está certo. Podem dois andarem juntos se não tiverem de acordo? Não. Como, por exemplo, eu gosto de comer em determinada marca de hambúrguer. A gente sabe qual é a marca Bam Bam Bam, que todo mundo vai. Mas eu preciso compreender que se a pessoa que está comigo curte comer naquele lugar. E se houver uma divergência, o que a gente precisa fazer? A gente precisa chegar em uma questão em que fique bom para todo mundo. E tá tudo bem. Então quer dizer, nós vamos num ambiente em que vai ter aquele lugar da marca de hambúrguer que eu gosto de comer e que vai ter também naquele mesmo lugar a outra marca de hambúrguer ou de lanche que a pessoa gosta. Isso é chegar num comum acordo. Na vida, eu tô falando sobre lanche, mas é sobre todas as áreas da nossa vida. Na vida, a gente precisa entender que tem que ser ganha-ganha, não ganha-perde. Uma pessoa só não pode ganhar numa relação. Um dia você cede, no outro a pessoa cede. Um dia você observa, no outro a pessoa observa. Um dia você faz, no outro a pessoa faz. Isso se chama cumplicidade. E por quê? Eu cuido dos outros, porém ninguém cuida de mim. É porque você está muito permissivo. Todo mundo que cuida não cuida só porque quer. Cuida porque quer, mas também cuida porque acredita que merece ser cuidado. Então, nessa noite eu quero trazer para vocês essa reflexão, essa tomada de consciência,
para que nós possamos aprender a cuidar de quem cuida. E cuidar de quem cuida tem tudo a ver com as palavras de afirmação. Tem tudo a ver com as 5 linguagens do amor. Como, por exemplo, a primeira linguagem do amor é palavras de afirmação. Sabe quando você fala para a pessoa, você é importante para mim, a tua amizade é importante para mim, eu tenho muito orgulho de você, obrigado pelo que você fez. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Às vezes a gente está no trabalho, a gente sabe o que é para ser feito, mas a gente faz para além disso, porque nós somos colaboradores de alta performance. E quantas vezes a gente não tem o reconhecimento do nosso líder? Eu estou falando da questão empresarial, mas às vezes do seu relacionamento acontece isso. Às vezes na tua empresa acontece isso. Às vezes com as tuas amizades acontece isso. Você não ouve das pessoas o quanto você é importante para elas. Mas aí a pergunta que eu faço eu faço um questionamento, mas ao mesmo tempo eu faço a seguinte pergunta: você fala para as pessoas que estão ao seu redor o quanto elas são importantes para você? Porque lembra do que eu falei? Precisa ser ganha-ganha. Tem dia que eu olho para as pessoas e falo, poxa, hoje você está muito elegante, hoje você está bem bonito, hoje você está despojado. E é legal, porque a gente necessita disso, né? Às vezes a gente está com a nossa frequência, com a nossa vibração muito baixa, e quando a gente tem a oportunidade de receber um elogio, poxa, isso muda a nossa frequência, muda as viradas de chave, muda o nosso dia. Então, se você não pratica isso, eu quero convidar você a falar de uma forma muito respeitosa, a falar de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito significativa. Então as palavras de afirmações faz parte desse processo. Uma outra coisa é o ato de serviço, é quando você demonstra amor com gesto. Sabe? Você leva um bolo para a pessoa, você leva um refrigerante. O fato de você, por exemplo, servir alguém, isso é maravilhoso. Sabe? Quando você fala, fulano, olha, eu vi esse chocolate aqui que eu comprei na loja tal e eu lembrei de você. E eu trouxe para você. Ou você vai na casa da pessoa, você tem a oportunidade de almoçar com ela ali e de repente você vai lavar louça. Lavar louça também é uma linguagem do amor. Então observa isso. É um ato de serviço. Uma outra coisa, o terceiro, dar presente. Eu gosto muito, quem me conhece sabe. Eu amo dar flores, eu amo dar presente. Eu tive a oportunidade agora no Dia dos Professores de receber flores de uma aluna muito querida, que faz parte da nossa organização, que faz parte da nossa jornada. E eu falei, poxa, que gesto incrível, né? Porque geralmente as pessoas esperam as outras morrerem para levar flores. Mas eu quero trazer para você uma tomada de consciência. Levar flor para quem morreu não vai trazer nenhum sentimento. Porque a pessoa já morreu. Aquilo ali, com o tempo, vai deteriorar, a chuva vai vir e vai acabar com aquilo. Mas quando a gente traz flores em vida, parafraseando o cantor e o poeta, quando a gente traz flores em vida, a gente tem a oportunidade de sentir e notar a expressão das pessoas em que nós tivemos oportunidade de presentear. De fazer com que naquele momento haja o nutrir de sentimentos. E quantas vezes a gente leva flores no cemitério para quem já morreu? Quem já morreu não recebe flor, desculpa. No Dia dos Finados, e honre e respeito todas as pessoas que têm essa liturgia e faz isso, mas no Dia dos Finados não adianta a gente levar flor lá no túmulo porque a pessoa não está mais lá. O que a gente tem que tomar consciência você trouxe flores, você levou flor para as pessoas enquanto elas estavam em vida? Talvez algumas pessoas vão olhar essa minha fala e vão falar, nossa, mas você está sendo durão na hora de falar. Tô mesmo porque a gente precisa resgatar a humanidade. A gente precisa resgatar a questão da humanização. Não adianta você levar flor para o morto. Ali vai ser um vaso num túmulo. Porque morto não tem sentimento. E se morto não tem sentimento, por que eu vou levar? Né? Não que você não possa ir lá e visitar o jazigo para tomar consciência e trazer a memória, né, a lembrança, seja de um momento de grande emoção, mas esteja ali para nutrir o sentimento que talvez você precise sentir. Mas se você tiver a oportunidade de trazer flores em vida, eu acho que essa é a oportunidade. E eu estou falando sobre flor, mas você
levar para a pessoa uma caixa de chocolate, levar para a pessoa algo que ela goste, ou falar, fulano, eu lembrei de você, eu acho que isso aqui tem tudo a ver com você. Esses dias eu tive a oportunidade de visitar duas pessoas muito queridas e eu amo receber flores e também amo dar flores. Então eu fiz questão de levar flores para essas pessoas, para os meus dois melhores amigos, porque isso para mim é muito carregado de significado. Sabe? Isso significa recomeçar, isso significa sensibilidade, isso significa empatia, isso significa acolhimento. Flores para mim significa empatia, significa acolhimento, significa um acalento, um abraço através de um gesto. Então observe isso, é a extensão do sentimento. Uma outra coisa, tempo de qualidade. Quantas vezes a gente fala e se ocupa demais com coisas que não nos levam a lugar nenhum e a gente deixa de dar atenção para aquelas pessoas que realmente são importantes. Qual foi a última vez que você tomou um café consigo mesmo? Consigo mesma? Qual foi a última vez que você parou para olhar no espelho ou ao menos dizer, bom, eu preciso cuidar mais de mim, eu preciso olhar para mim? Porque você cuida dos outros. E aí, se você chama a tua vida, o teu coração, o teu corpo de templo, eu preciso parar para pensar. Será que eu estou cuidando do meu templo como ele merece ser cuidado? Ou ele está cheio de pó? Eu cuido da dor de todo mundo, mas não cuido da minha. Eu curo a ferida de todo mundo, mas não curo a minha. Eu transformo a vida de todo mundo, mas eu não transformo a minha. Então você não transforma nem a tua e nem a do outro. Por quê? Tem um provérbio que é muito claro e absoluto que diz o seguinte: pessoas curadas curam pessoas e pessoas feridas ferem pessoas. Então, se você quer ser um curador, primeira coisa que você precisa tomar consciência, você precisa se curar. Olhar para dentro de você. Não estou gostando do corpo que eu vejo, procura fazer alguma coisa. Eu tenho N pessoas que falam para mim, Felipe, vamos para academia. E eu falo, gente, eu sinto que essa não é a hora. Eu preciso fazer? Preciso. Não só por uma questão de estética, mas por uma questão de saúde mesmo. Vou retomar. Mas é na minha hora, no meu tempo, eu preciso nutrir, eu preciso sentir o impacto de falar, bom, agora eu vou cuidar do meu shape. Como vou? Mas eu preciso entender quais são minhas prioridades. Hoje eu tenho algumas prioridades que fala, poxa, mas a academia também é uma prioridade, tá? Mas eu tenho outras prioridades que nesse momento é muito mais importante para mim. E aí o que eu vou fazer? Vou me dedicar para que essa determinada área que está precisando ficar equilibrada, se equilibre e eu consiga gerenciar as demais coisas até eu ter o recurso para aplicar dentro daquilo que eu preciso. E eu preciso dividir o que é necessário, o que dá para esperar e o que é urgente. Eu preciso colocar numa ordem de prioridades. E o tempo de qualidade é justamente isso. É a oportunidade que você tem de recalcular a rota. Então, quanto tempo faz, aí a pergunta, hein? Quanto tempo faz que você não recalcula a rota? Quanto tempo faz que você não para tomar um café consigo mesmo, sabe? Quer sempre estar em motim, quer sempre estar no meio de gente, quer sempre estar acompanhado? Não, experimenta aí comer um lanche na tua própria companhia. Experimenta ir ao cinema na tua própria companhia. Experimenta sentar num lugar bom e observar na tua própria companhia. Porque se você for capaz de fazer qualquer coisa na tua própria companhia, na companhia das outras pessoas você vai tirar de fato isso de letra. Quando aquele provérbio diz antes só do que mal acompanhado, muitas vezes eu opto por andar sozinho mesmo, porque eu gosto disso. Mas eu tenho os meus melhores amigos, eu tenho as pessoas que estão aqui, ó, no meu coração, que são as pessoas que eu amo, que eu considero, que me celebram, mas tem outras pessoas que, para mim, tanto faz como tanto fez. Porque se essas pessoas não me celebram, não tem por que eu celebrá-las também. A gente sempre cai justamente nessa mesma coisa, de valorizar o outro, fazer sempre pro outro. E quando você para cuidar de si mesmo ou de si mesma? Aí você vem falar para mim que você se ama? Você vem falar para mim que você se respeita? Você vem falar para mim que você se reconhece? Você vem falar para mim que você se vê? Eu quero falar uma coisa para você.
Para de ficar contando essa mentira para você mesmo. E aí você se torna uma pessoa tão mentirosa, mas tão mentirosa, mas tão mentirosa, que você compra a tua própria mentira como verdade. E aí você fala, poxa, meu coração é templo e morada do Espírito Santo. Meu coração é templo e morada da minha espiritualidade. Então tua espiritualidade está na lata do lixo, porque você não está se cuidando, você não está se zelando. Então peraí. Espiritualidade é um local, um ambiente sagrado. Independente de qual seja a religião. Seja no espiritismo, no candomblé, no kardecismo, no católico, no espírita, seja em que religião for, na igreja evangélica, seja em que religião for. Lá existe um Deus, lá existe uma divindade. E se essa divindade está dentro de você, que na minha religião, naquilo que eu acredito é Deus, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso olhar para mim e a primeira coisa que eu preciso fazer é tomar consciência das mentiras que eu estou contando para mim mesmo. Quando eu aceito que o outro me agride fisicamente, quando eu aceito que o outro me agride com palavras, quando eu aceito que o outro me menospreze, quando eu aceito que o outro fale coisas ao meu respeito que não condiz com aquilo que eu sou, sabe quando as pessoas começam a fazer com que você se auto-sabote? Por quê? Porque você faz o que você faz com clareza, você faz o que você faz com profissionalismo, você faz o que você faz com entrega, e as pessoas têm inveja disso. As pessoas têm inveja de você. Talvez, se não te disser, eu tô aqui para te dizer, toma cuidado. Porque muitas das vezes o invejoso não tá longe, ele tá dentro da tua casa, ele tá do teu lado. Tem um monte de pessoas que diz assim, olha, inclusive da sua família, viu? Tô com você pro que der e vier. No primeiro perrengue, sabe o que essas pessoas fazem? Dão no pé. Eu tava fazendo uma postagem esses dias e eu tava fazendo uma reflexão, melhor dizendo. Eu falei, tem tantas pessoas que usufruem do meu trabalho, tem tantas pessoas que usufruem do dinheiro do meu trabalho, mas essas pessoas não... Eu patrocino essas pessoas e essas pessoas não têm coragem de divulgar o meu trampo. Aí eu tomei consciência e falei, opa, peraí. Quando você é subserviente, quando você é muito bom, chega um momento que as pessoas acham que você é um idiota, que você é um trouxa. Então o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo é, hoje é o dia que você vai escolher para colocar limites em algumas coisas. Seja no teu relacionamento, seja na empresa que você trabalha, seja na realidade que você está vivendo, seja na tua vida espiritual, seja na tua vida financeira, seja em qual área da tua vida for. A pergunta é, qual área da tua vida que você precisa colocar limite? Porque senão você vai perceber que só alguém ganha e você nunca ganha nada. Só você presenteia e mas a pessoa ama me dar presente, tá? Mas quando isso volta para ela também? Quem presenteia você porque também quer ser presenteado. E talvez a pessoa não vai falar para você, pô, eu tô te dando um presente porque eu também quero receber. É tanto quanto deselegante, mas se não te disser, eu quero dizer para você. Se alguém te levou flores, retribua o gesto de alguma forma com aquilo que a pessoa gosta. Por exemplo, quando os meus amigos vão me receber, além de me receber com flores e com todo, é sempre uma celebração quando a gente se encontra, é sempre uma festa, porque ali existe cumplicidade, ali existe lealdade, ali existe entrega, ali existe verdade. Então, quais são as mentiras que você está contando para você mesmo para sustentar o relacionamento que já faliu? Quais mentiras você está contando para você mesmo para sustentar o emprego que já deu? Quais mentiras você está contando para você mesmo para você continuar levando para o próximo nível da tua vida as pessoas que estão te colocando para trás? Quais são as mentiras que você está se contando? Que você precisa tomar consciência. Falar não é libertador. Você não precisa dizer sim o tempo todo. Quantas vezes você disse não querendo dizer sim, ou quantas vezes você falou sim querendo dizer não? A pessoa vai virar a cara para mim, dane-se, que vire, porque você vai perceber que a pessoa gosta da tua utilidade, não de você. Já parou para pensar que algumas pessoas só te procuram quando precisa de dinheiro, que algumas pessoas só te procuram quando precisa de algum favor, que algumas pessoas só te procuram quando precisam ser beneficiadas pelo que você faz?
Mas quando tá tudo bem, ou quando essas pessoas estão no tempo da vaca gorda, elas esquecem o teu contato. E quando precisam, falam, e aí, sumido? Quanto tempo eu não te vejo? Chega! A gente precisa dar um basta. A gente precisa dar um basta nas pessoas que só nos procuram pela nossa utilidade, não pelo que nós somos. As pessoas não gostam muitas vezes da gente. Elas gostam daquilo que a gente proporciona a elas. Aí você pode parar para pensar e falar, pô, Felipe, mas essa fala é dura. Mas é real. Quando não precisam de você, não te procuram. Mas quando precisam, a primeira mensagem que você recebe, oi sumido, oi sumida, quanto tempo, hein? Em seguida vem o golpe. Então, eu quero trazer para vocês essa tomada de consciência. Para de ser muito bom, porque as pessoas vão te fazer de trouxa. Vão tratar você como se você fosse um idiota. Coloca limite. Começa a pôr limite para você ver. As pessoas vão parar de gostar de você, não vão olhar mais para tua cara, não vão querer mais falar com você. Se falarem ao seu respeito, vão falar mal. E aí dane-se, o problema é delas. Cada um é responsável por colher aquilo que planta. E fica tranquilo, porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem estiver pensando que tá armando marapuca para você, fica tranquilo, porque vai cair na cama de gato. Vai cair na própria armadilha. Fica tranquilo, porque no tempo certo as respostas vêm. Talvez você esteja vivenciando uma fase muito difícil. Talvez os tempos tenham sido tempestuosos. Talvez os dias tenham sido cada vez mais difíceis. Mas acredite, depois da tempestade vem um novo dia, um novo sol, uma nova oportunidade. Então não é o fim para você. Ah, pô, meu relacionamento chegou ao fim. Calma, que Deus, o universo, aquilo que você acredita, vai preparar alguém que verdadeiramente te mereça. Ah, chegou ao fim o meu ciclo naquela empresa. Fica tranquilo que o dono do universo vai preparar uma outra empresa onde você vai ser tratado exatamente da forma que você merece. Porque as pessoas só valorizam quando perde. E depois que perdeu, não adianta correr atrás. Acabou o encanto, acabou o amor, acabou a cumplicidade, acabou tudo. Não adianta você querer ser curado ou curada no lugar onde você foi ferido, porque ali não existe cura. Você vai literalmente ir de mal a pior. Mas reconheça. Fala, poxa, minha relação tá desse jeito? Não é assim que eu quero ser tratado. A gente percebe que as relações hoje os homens acham que manda nas mulheres, que elas são empregadas, por exemplo. As mulheres acham que manda nos homens. Não, pera, vamos lá, a gente precisa fazer as coisas. Cada um faz as suas coisas e a gente se respeita. Mas isso com o tempo está se perdendo. As pessoas estão se tornando tão autoritaristas que elas acham que tudo tem que ser feito no tempo delas, no tempo, na hora delas. E na verdade não é assim, cada um tem o tempo de nutrir. Talvez alguma coisa que você ouvir possa te deixar triste. Para mim isso pode não ter peso nenhum, mas para outra pessoa pode ter. Ela pode se chatear, ela pode estar no momento mais sensível, e eu preciso entender qual é o tempo e o momento de cada um. Só que mais do que entender qual é o tempo e o momento de cada um, eu preciso entender como eu estou me sentindo. Eu preciso pensar em como eu estou me vendo. Eu preciso pensar em como eu estou cuidando de mim mesmo. Então eu quero convidar você a tomar consciência do seguinte: não que você não tenha que cuidar dos outros. Se fizer sentido para você, cuide. Mas eu quero convidar você a cuidar de si mesmo. A cuidar dos teus pensamentos quando você estiver sozinho. A cuidar das tuas atitudes quando você estiver sozinho, mas quando não tiver ninguém por perto também. Porque às vezes a gente pode pensar, pô, eu tô fazendo algo e ninguém tá vendo. Meu amigo, minha amiga, independente de qual seja a sua religião, isso aqui não é sobre religião. No céu existe um Deus que é justo em tudo que faz. E uma hora você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Fica tranquilo. Ah, eu plantei discórdia, é isso que você vai colher. Ah, eu plantei maldição na vida do outro, é isso que você vai colher. Ah, eu traí o meu marido, é isso que você vai colher. Ah, eu traí minha namorada, é isso que você vai colher. Ah, eu traí, não fui leal ao meu patrão, é isso que você vai colher. Fica tranquilo. No tempo certo você vai colher e você vai lembrar. Fala, poxa, eu vou querer cobrar a lealdade de alguém sendo que eu não sou leal nem comigo mesmo?
Eu vou querer cobrar mudança de atitude de alguém se as minhas atitudes são atitudes horríveis? Se você quer ser bem tratado, naturalmente você precisa fazer o quê? Minimamente tratar as outras pessoas bem. Você precisa minimamente olhar para dentro de você e compreender que existem coisas que aí dentro de você estão mal resolvidas, que não é o seu terapeuta que vai resolver, não é o teu psiquiatra, o teu psicólogo, não, é algo que você precisa olhar para dentro de você e falar, bom, eu não quero isso aqui mais em mim. Eu não quero tomar mais essas atitudes. Eu não quero ter determinadas ações, eu não quero ter determinado comportamento. E precisa lutar para não repetir essas coisas. Então olha para dentro de você hoje, aproveita essa noite de segunda-feira, essa noite quente. Não sei se aí onde você tá quente, mas aqui no escritório onde eu tô tá bem quente, porque eu desliguei o ar-condicionado e os ventiladores, mas eu quero convidar você a tomar consciência. Tomar consciência de que se você quer que as outras pessoas mudem, tem que começar por você. Mude as suas atitudes, mude os seus pensamentos, mude a sua postura, mude a forma que você trata as pessoas e mais do que todas essas coisas, mude a maneira com que você tem tratado você mesmo. Pô, eu trato meu filho com amor, mas você se olha para você com amor? Muitas das vezes eu ouço os pais dizendo isso e é bizarro, tá? Isso aqui é uma crítica para os pais da atualidade. Como professor agora eu estou falando. Eu ouço os pais dizendo, mas eu estou fazendo para o meu filho aquilo que eu não fiz por mim. Está fazendo errado. Se você não foi capaz de fazer por você, você não tem que fazer pelo teu filho. O que você pode é auxiliar ele no processo de desenvolvimento para que ele mesmo faça. Quantas vezes a gente vê... Por exemplo, hoje eu tive a oportunidade de atender uma pessoa que a pessoa era tão abusiva no sentido de fazer as escolhas pelos filhos, que os filhos hoje não têm autonomia para fazer as suas próprias escolhas. Tá errado. Tá errado. Você faz as suas escolhas te fazem. E é claro... O que eu quero dizer é, isso não significa que você não tem que mostrar para o teu filho o caminho, mas é mostrar o caminho. Se ele quiser colher, ele precisa aprender que ele tem que plantar. Mas os pais de hoje, se não dá o que o filho quer, ele quer dar uma de pá. Os pais de hoje, se não der o que o filho quer, vai roubar, vai meter do louco, deixa ele meter do louco, vai preso. Vai preso. É simples assim. Vai meter do louco, vai preso. Bom, você sabe o que é certo e o que é errado, não é? Mas hoje, não, eu preciso dar o tênis de 1.000 pro meu filho, porque senão ele vai roubar. Se roubar, vai preso, meu amigo. A gente tem que parar de ficar com essa questão de... Você tem que parar como pai, como mãe, de achar que tem que dar tudo. Você teve tudo? Você teve tudo? E ainda que você tivesse tudo, você tem que ensinar seu filho a plantar. Sabe por quê? Daqui a pouco teu filho sai de casa, aí ele arruma uma esposa e ele não se posiciona como um homem de verdade. Por quê? Eu preciso disso aqui, mamãe me dá. Eu preciso disso aqui, papai me dá. Eu preciso disso aqui, fulano me dá. Mas quando que ele vai ter autonomia para fazer as próprias escolhas? Quando que você vai deixar ele ter autonomia de entender que, todo mundo sabe que se colocar a mão no fogo, vai queimar. Todo mundo sabe que se roubar, vai preso. Todo mundo sabe que se desobedecer, tem uma consequência. Então quer dizer... E muitas das vezes, o que eu digo é o seguinte, a gente precisa aprender a tomar atitude de corrigir em casa, porque o mundo lá fora ensina de uma forma muito mais cruel e muito mais absurda. Então é uma dica, tá? Que eu tô dando para os pais da atualidade. Porque talvez muitos professores tenham oportunidade, tem vontade de falar isso, mas não fala porque senão o diretor ameaça, vai exonerar. Mas eu, na condição de professor, estou dizendo para vocês, cuide dos teus filhos hoje, ensine os teus filhos a plantar hoje, para que você não tenha que colher lágrimas, para que você não tenha que desfrutar de uma vida horrível que ele vai levar. Porque não é o ambiente onde ele está, não é o local onde ele está, não. A minha avó sempre dizia, diga-me com quem tu andas que eu direi quem és. Esse é um dos provérbios mais antiquíssimos que existe na humanidade. Então, todo mundo sabe que se você anda com alguém que faz coisa errada, quando chegar as forças policiais, o que vai acontecer? Não, eu não fiz nada. Tá junto, vai dançar, meu amigo.
vai dançar. Então a gente precisa tomar consciência. A gente precisa tomar consciência e muitas das vezes, na condição de professor, eu sempre digo, o óbvio precisa ser dito, porque as pessoas parecem que são tapadas. Você está falando, ó, fulano está andando com pessoas que não procede. Qual vai ser a ação dela? Qual vai ser a atitude dela? Então vamos lá, diga-me com quem andas que eu direi quem és. O cuidar do outro também é você adverti-lo, a dizer, fulano, observe esse tipo de comportamento. É isso que você quer para a tua vida? Se for isso, segue adiante, porque as consequências vão vir. Seja boa ou não tão boas. Então, o que eu quero dizer para você com o que eu estou dizendo é bom cuidar dos outros? É maravilhoso. Mas aprenda a cuidar de si mesma. O pai e a mãe não pode amar mais o filho do que a si mesmo. O amor do pai e da mãe é um complemento. O amor não pode ser superior, não. Então, se a Bíblia fala e se os provérbios dizem que você tem que amar o teu próximo como a você mesmo, significa que você tem que provar do teu alto amor, do teu alto respeito, do teu alto perdão, da tua alta atitude, da tua alta demonstração de lealdade, de fidelidade, de carinho, de cumplicidade por você mesmo, por você mesma. Então observe isso. Olha para dentro de você nessa segunda-feira com carinho. Você tem os demais dias até a próxima semana para se olhar da forma que você merece ser visto. Para de querer ficar cuidando só dos outros. E fica se anulando, fica se deixando, fica se abandonando. Qual foi a última vez que você reservou um valor financeiro para fazer a unha? Qual foi a última vez que você foi num local onde você se sente bem? Seja numa casa espiritual, seja num shopping para tomar um lanche, seja ir no cinema sozinho. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Ah não, mas a minha prioridade agora é o meu filho. Não adianta você querer cuidar do teu filho e não cuidar de você. Existe aí uma incongruência. Entende? Como eu vou cuidar do templo do outro se eu não cuido do meu próprio templo? Como eu vou cuidar da saúde mental do outro se eu não cuido da minha própria saúde? Como eu vou querer fazer o bem para o outro se eu não faço o bem para mim? Deixa eu falar uma coisa. Isso é engano da tua mente, da tua cabeça. Você está enganando a si mesmo, a si próprio. Você está contando para você tantas mentiras que você não está percebendo. Então vamos olhar para nós hoje. Vamos ter tempo de qualidade para nós mesmos, de se cuidar, de falar, hoje eu vou no cabeleireiro e eu quero fazer o cabelo. Hoje eu vou na manicure e vou fazer minha unha. Ah, não, hoje sabe o que eu vou fazer? Eu vou tomar um café comigo mesmo. Hoje eu vou sentar lá, vou observar as pessoas, vou ver o que está acontecendo nos lugares, e isso é maravilhoso. Isso é incrível, porque é um tempo que você dá para si mesmo. É uma observação que você tem para consigo mesmo, para consigo mesma. Então toma consciência nessa segunda-feira. Vamos começar, não é só com... Ah não, eu vou entrar com o pé direito. Não, entra com os dois pés. Entra com os dois pés para as atitudes que você precisa tomar. Entra com os dois pés para o sonho que você precisa colocar de pé. Entra com os dois pés para a terapia que você sabe que você precisa fazer. Tem atitude de ligar para o teu terapeuta para falar para ele, ó, hoje eu não estou bem, estou precisando de ajuda, estou precisando recomeçar e tomar consciência do quanto isso vai te fazer bem. É o que eu sempre falo, às vezes as pessoas olham e falam, poxa, eu preciso fazer terapia. Eu falo, pô, legal, você precisa fazer terapia. Mas quando você fala o valor de uma sessão, as pessoas se assustam. Falam, não, mas tá muito caro. Tá, mas o gin de 10 não tá caro. A pizza que compra no final de semana não tá caro. Tem dinheiro pro gin, tem dinheiro pra um monte de coisa, mas para aquilo que vai mudar a tua saúde, para aquilo que vai transformar a tua vida, trazer de volta quem você é na sua essência e na sua saúde mental é caro? Então desculpa. Você não tá preparado e nem preparada para ir pro próximo nível. Pro próximo nível vai as pessoas que estão buscando cura, primeiro para si. Não existe eu querer curar o outro. Não, eu vou lá, vou colocar remédio no outro achando que eu vou me curar. É a mesma coisa que você tomar veneno e esperar que o outro morra.
As palavras têm poder, e se você não tomar cuidado com aquilo que você fala, você vai se tornar refém das suas próprias palavras. Independente de quem seja. Felipe, a pessoa me fez mal, eu tô metendo o pau nela. Fica tranquilo que vai chegar alguém que vai meter o pau em você também. A pessoa me fez mal, vive falando pra mim coisas que eu não mereço ouvir. Fica tranquilo, porque uma hora ela vai encontrar no caminho dela alguém que fale pior do que as coisas que ela te falou. É só tomar consciência. É só você entender que se o homem é responsável de colher aquilo que planta no tempo determinado, no céu existe um Deus que literalmente conhece você, sabe de você, sabe dos teus afazeres, sabe do seu esforço, sabe da tua luta, sabe da tua garra, da tua determinação, e no tempo certo você vai ser recompensado por isso. E por isso que eu digo, continue sendo bom, ainda que você se depare com a ingratidão. Eu não sei se você já parou para perceber, mas você teve a oportunidade de viver momentos tão incríveis na sua vida, de forma muito inesperada, e tudo isso tem a ver, sabe com o quê? Com que você plantou e semeou um dia na vida de alguém que nem foi da vida, nem foi dessas pessoas que você semeou, mas você colheu, porque a vida é assim. Se nos lugares alguém te maltrata, o dono do universo, que naquilo que eu acredito é Deus, ele sempre vai levantar alguém para te enaltecer. Faz um favor, pega aquele carregador para mim. Ele sempre vai levantar alguém para te enaltecer. Obrigado. Para falar do quanto você é incrível. Sempre vai levantar alguém para falar do quanto você é maravilhoso. E muitas das vezes você não vai ser valorizado dentro da sua própria casa. Já vou falar aqui rasgado mesmo. As pessoas com que você tanto se dedica não vai te reconhecer. E tá tudo bem, porque não é sobre você, é sobre elas. E se cada um é responsável por colher aquilo que planta, continue sendo bom. Continue fazendo o seu. Continue tratando as pessoas com amor, com alegria, com acolhimento, com cumplicidade, com bondade, com humanidade. Porque na hora certa, no momento certo, dentro daquilo que eu acredito, da minha fé, que se chama Deus, e transforme minhas palavras de forma que faça sentido para você dentro daquilo que você acredita, dentro da tua religião, que eu honre e respeito. Eu tenho certeza que no tempo determinado você vai colher cada detalhe, cada palavra boa, cada gesto que você fez para quem não merecia, cada coisa boa que você fez para quem não merecia nem a sua atenção. Você vai ver que a vida vai te recompensar, o dono do universo vai te recompensar, o universo vai te recompensar. Vai trazer para a tua vida pessoas tão incríveis, mas tão incríveis, que você vai olhar em determinado momento e vai falar, uau, será que eu merecia tudo isso? Você merece, porque você é uma pessoa incrível. Você merece porque você é uma pessoa especial. Você merece porque você é uma pessoa disruptiva. E é aquilo. Eu sempre falo, e eu gosto muito de falar isso, de que de nada vale todo o conhecimento do mundo se você não puder fazer a diferença na vida das pessoas. É só conhecimento. Entende? Às vezes eu fico olhando algumas pessoas que são taxadas como influencers, mas eu não vejo entregando nada. As pessoas estão tão acostumadas a ver entretenimento que numa live como essa era para ter milhares de pessoas. Agora vai esses influencers abrir uma live, entra milhares de pessoas na hora, mas não traz um pingo da tomada de consciência que nós estamos tomando aqui. Não traz um pingo de tomada de consciência do conhecimento que nós estamos tendo a oportunidade de desfrutar. Tem um monte de gente talentosa no que faz, mas para tratar o outro, lhe falta talento. E sabe o que acontece? Não adianta você ser bom só em uma coisa. Você precisa ser bom em empatia, você precisa ser bom em generosidade, você precisa ser bom enquanto ser humano. Porque a vida vai te fazer colher exatamente aquilo que você plantou. E eu tenho essa preocupação todos os dias, de olhar e entender que muitas das vezes eu quero falar muitas coisas, mas aí eu lembro que
Toda palavra que sai da minha boca não volta vazia. E muitas das vezes as palavras que vão sair daqui não são palavras boas, a depender do tanto de fúria que a pessoa me causou. Só que, se eu tomo consciência de que eu vou virar refém das minhas próprias palavras e eu vou ser sequestrado pelas palavras que eu estou dizendo, muitas das vezes eu deixo de dizer. Por quê? Porque tudo aquilo que eu planto, alguém vem regar, e lá na frente, não é agora. Agora parece que está tudo bom. Você fala o que você quer, você diz o que você quer, você xinga o tanto que você quer xingar, mas no dia da colheita, tem pessoas que eu não quero estar nem perto, porque nem o diabo vai querer. É forte isso, né? Nem o diabo vai querer. O diabo vai falar, pô, mas você falou mais coisa do que eu. Você desmereceu mais gente do que eu, não quero você aqui não. Nem pro inferno vai prestar, é forte isso aqui. Tem gente que nem pro inferno vai prestar. A hora que chegar lá, bater na porta, falar, ó, o Deus que tá lá no céu me mandou aqui pro inferno. Ele vai falar, não, vai bater em outra freguesia, porque você é pior que eu. E nem é uma metáfora só isso aqui. Então eu quero que a gente tome consciência de que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Não adianta você ficar cuidando dos outros e não cuidar de você. Não adianta você cuidar da vida dos outros, da casa dos outros, das coisas dos outros e não cuidar do teu próprio templo. Não cuidar de si mesmo. Fica se sacrificando por quem não merece. Fica se sacrificando por quem não te valoriza. Eu já fiz isso muito tempo da minha vida. Eu fui refém de muitas pessoas, inclusive da minha família, viu? Vou falar aqui rasgado. Inclusive da minha família, porque se tem um lugar que as pessoas gostam de nos fazer de refém, é da nossa própria família. Comprar uma coisa que você vende, ninguém compra. Mas aí entra um influencer lá divulgando uma coisa que não tem nada a ver, a pessoa é a primeira a querer comprar. Então observe. Eu não quero ter pessoas do meu lado que gostem só da minha utilidade. Eu quero pessoas que sejam, mais do que serem fiéis, elas sejam leais. De dizer, olha, isso aqui não está legal, como é que a gente pode fazer? A minha empresa treina outras lideranças. A minha empresa treina outras empresas. O meu consultório atende pessoas de terapia. E eu não posso, o meu paciente chegar lá, eu vou mentir para o meu paciente sobre o quadro que ele tá tendo ali naquele momento. Eu não posso. Eu preciso dizer a ele que ele precisa tomar consciência de que ele precisa mudar, mas que toda a força, toda a energia, tudo aquilo que ele precisa para mudar, seja de atitude, seja de situação, eu estou ali na condição de terapeuta, de professor, de mestre, como um centro direcionador. Eu vou orientar. Mas a mudança, ela é individual. Quando eu treino empresas, por exemplo, eu tenho que entender como que essa liderança reage diante disso. E eu observo as duas partes, para que eu não diga que a falha está no colaborador e que a falha também está na liderança. Porque se a equipe está indo mal, significa que a mensagem que está sendo emitida não está sendo uma mensagem clara. Se o relacionamento está indo mal, significa que a mensagem que está sendo transmitida, ou às vezes nem está sendo transmitida, não está sendo clara. Então eu preciso ter clareza disso. Eu preciso ter clareza da minha própria vida. Eu preciso ter clareza dos meus próprios saberes. Eu preciso ter clareza das minhas próprias atitudes. Porque não adianta. É como eu digo, a empresa, ela é como um filho. Ela vai amadurecendo com o tempo. E aí conforme, né? Imagine que a sua empresa é uma criança. Eu estou falando da vida, tá, gente? Das situações da nossa vida, mas utilizando a empresa como uma metáfora. Imagine que você veio, a criança nasceu. Nos primeiros meses, a criança ela vê tudo nublado, né? Tá chegando ali no primeiro mês, 2, 3 meses e tal, vai enxergando tudo nublado. Aos poucos ela vai tendo clareza de várias outras coisas. Mas precisa de um tempo de maturação. E o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo para vocês que estão aqui é que todas as coisas vão acontecer de acordo com as suas escolhas, mas tudo no seu devido tempo. E a gente precisa respeitar isso, né?
A gente precisa olhar para as situações e entender, poxa, eu acho que esse é o momento de eu tomar determinada atitude. Então, amadureça para você tomar determinadas atitudes. Amadureça para você compreender de que talvez você pode dar um feedback e não existe feedback negativo, porque todo feedback ele é um ponto de atenção. Então, a gente precisa se dar feedback, olhar para nós e falar, bom, tem algumas coisas que você precisa fazer que está fazendo errado. Eu, por exemplo, todo ano eu faço questão de olhar minha agenda, de olhar os meus amigos e compreender aquelas pessoas que se comunicaram comigo o ano inteiro, aquelas pessoas que falaram comigo poucas vezes e aquelas pessoas que nunca falaram. Essas pessoas que nunca falaram não tem por que eu manter dentro do meu nível de amizade, porque elas não estão na mesma fase que eu e nem estão me acompanhando nessa fase. E o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo? Existem pessoas que vão cruzar o teu caminho e a tua vida, e isso eu estou falando de filho, isso eu estou falando de professor, na condição de professor, isso eu estou falando de família, isso eu estou falando de colega, isso eu estou falando de amigos, isso eu estou falando de relacionamento, mas existem pessoas que estarão na nossa vida somente por uma fase. Quando aquela fase passar e você for para o próximo nível, você vai entender que você vai encontrar naquela próxima fase outras pessoas que estão na mesma fase que você, mas estão subindo de nível. Mas a humanidade parece que está assim, ó, vê alguém ruim e quer ficar pior, ao invés de buscar melhoria para si, ao invés de buscar uma nova tomada de consciência para si, ao invés de melhorar a si mesmo. No ambiente corporativo, isso se polarizou de uma forma terrível, porque às vezes chega alguém, por exemplo, com um novo nível de conhecimento, o líder, o chefe, o patrão, as pessoas ao invés de absorver e procurar compartilhar aquele conhecimento, as pessoas começam a querer queimar umas às outras. E aí a gente percebe que a organização não cresce. E novamente eu trago o que diz o provérbio: podem dois andar juntos se não estiverem no mesmo pensamento? Pô, eu tô numa empresa, o meu líder quer que a empresa vá para o lado B, o outro líder quer que a empresa vá para o lado C, mas a gente precisa chegar no lado A. Existe uma palavra que é muito pequena, duas palavras, tá? Muito pequena, mas que está fazendo estrago e está fazendo várias empresas falirem, relacionamentos falirem, amizades falirem. A primeira é vaidade. Hoje nós temos uma gama de pessoas que gostam da vaidade, são vaidosas a ponto de pisarem nas outras pessoas, e a outra palavra é ego. O ego é uma palavra muito pequenininha, mas que tem feito estardalhaço, porque as pessoas não têm a humildade de falar que errou, de assumir que erra. As pessoas não têm mais essa humildade, já se foi esse tempo. As pessoas querem o tempo todo se convencer das suas próprias mentiras. Você fala, pô, fulano, você é bom. Ah, eu sou bom mesmo. Aí o ego vai lá para os quintos dos infernos, né? O ego infla que é uma coisa. Aí sabe o que acontece? Deixa eu falar uma coisa para você. Se ninguém te disse, eu na condição de professor de inteligência emocional, de psicanalista, vou trazer para você uma tomada de consciência. Talvez essa seja uma porrada no teu peito, com os dois pés ainda. Deixa eu falar uma coisa para você. O ego, ele é maravilhoso dependendo do condicionamento dele. Mas o ego, ele é assim, ó, ele é traiçoeiro. O ego, ele vai te levar no lugar mais alto. Você vai pisando nas pessoas, usando as pessoas como se ela fosse trampolim. Porque você acha, você é a última Coca-Cola do deserto, você é a libélula. Você é a pupa da largata. E aí você acha que só você tem problema. Você acha que só você tem falta de dinheiro. Você acha que só você tem lixos emocionais. Você acha que só você faz as coisas. Você acha que só você passa. Você acha que... Tem um monte de gente que se acha um monte de coisa. Tem um monte de gente. Se você pegar, a galera tá... Uau! Aí você vai olhar essas pessoas, sabe como é que elas estão? Emocionalmente, abaladas, esquizofrênicas. Elas estão emocionalmente destruídas. Mas por quê? Por conta do ego. Não tem humildade. Humildade para quê? Para reconhecer que o outro também pode fazer. Para reconhecer que o outro também pode ser bom. Ninguém nasceu sabendo. E esse não é o objetivo da humanidade. Mas a gente pode juntar todos os saberes. Eu amo, tá aqui
o professor Jota, tá aqui a Claudinha, tá aqui a Ana Beatriz com a gente, tá aqui o Jota, que foi meu aluno, que hoje é uma grande liderança. Tem aqui tantas outras pessoas. Não é sobre quem sabe mais ou quem sabe menos, é sobre quem tem a oportunidade de fazer a junção dos saberes. Eu sei determinada coisa até aqui. O Jota sabe determinada coisa até aqui. A Claudinha sabe determinada coisa até aqui. O Jota... Cara, vamos juntar os nossos saberes para que a gente consiga caminhar ainda mais longe, ir ainda mais longe. Mas tem um monte de pessoas que tá nadando de braçada e sabe qual vai ser o fim dessas pessoas por conta do ego? Vão morrer na praia e sozinhas. Sabe aquele provérbio? Eu nadei e morri na praia. Sabe por que a gente morre na praia? Porque a gente acha que a gente não precisa de ninguém. Porque a gente acha que nós somos autossuficientes. Não, eu vou, eu faço e acontece. Eu conheço um monte de gente. Tem um monte de gente fazendo terapia comigo porque nadou e graças a Deus entendeu que precisava de terapia para mudar. Porque terapia muda vidas. Terapia muda profissões, terapia traz para você uma mudança de mentalidade. Porque muitas das vezes tem um monte de gente, a grande maioria da humanidade, pensa, sabe no quê? Tá igual macaco, pensando só no seu próprio rabo. Então, para de achar que você é a Coca-Cola do deserto, que você é a libélula. Para de achar que só existe você no mundo que faz o que você faz. Tem um monte de gente tão bom ou melhor do que você fazendo as coisas. E você aí se achando. Isso não significa, e presta atenção no que eu estou dizendo aqui, isso não significa que você não pode reconhecer o quanto você é bom. Eu reconheço, às vezes eu olho para mim e eu falo, cara, que sacada genial que você teve. Que coisa boa que você teve. Porque ninguém tem o poder de ser eu. Eu sou único. Os meus alunos são únicos. As pessoas que aqui estão são pessoas únicas. E esse é o seu maior poder. Só que o fato de você ser único e de você ser única não significa que não tenha pessoas que estejam fazendo outras coisas. E assim como você faz, é honrar e respeitar o excelente trabalho que você faz, mas é você também honrar e respeitar e reconhecer o trabalho das outras pessoas. Isso eu estou falando para aluno, para professor, para diretores de empresas, para presidentes de organizações, para filhos, para pais, para maridos, para irmãos, para famílias. É para todo mundo. Isso aqui serve para todo mundo. A gente precisa tomar consciência. Se a tua família não te celebra, fica tranquilo. Você não vai menosprezar, mas você também não vai celebrar. E tá tudo bem. Eu quero ir onde eu sou bem recebido. Eu quero falar com quem bem me recebe. Quem não me recebe, não tem por que eu falar. Isso é ignorância? Não. Isso é você reconhecer o seu próprio valor. As pessoas só passam a te reconhecer e saber o valor que você tem quando você se valoriza. Vou repetir. As pessoas só passam a te respeitar. Grava bem isso aqui, porque é uma frase de para-choque de caminhão que talvez você não vai ouvir do teu pai, da tua mãe, da tua empresa, do teu patrão, do teu vizinho, do teu melhor amigo. Não, você vai ouvir aqui mesmo. Porque se você parou aqui é porque aqui tem alguma coisa que você precisa ouvir. As pessoas só passarão a te valorizar, o teu pai, a tua mãe, o teu patrão, o teu amigo, o teu melhor amigo, o teu namorado, o teu cônjuge, seja quem for, só vai passar a te respeitar quando você se respeitar da maneira que você merece. Quando você parar de querer se colocar no lugar de autocomiseração. Ai, mas eu sou um coitadinho. Ai, mas eu tô cheio de dívida. Ai, mas eu tô cheio de problema. Ai, eu tô cheio... Tem um monte de gente que tá assim como você, meu amigo, minha amiga, meu lindo, minha linda. Tem um monte de gente. E nem por isso essas pessoas estão dando ataque de maluca. Eu ia falar uma outra palavra aqui. Quem me acompanha sabe a palavra que eu queria dizer aqui. Sabe, dando ataque de maluca? Sabe o chamado meter do louco que a molecada fala aí? Para de meter do louco. Para de meter do louco, senão você vai ficar sozinha, você vai ficar sozinho. Entenda de uma vez por todas que todo mundo precisa de todo mundo. Se Jesus,
que era um cara foda. Me perdoe aqui a expressão, mas é essa. Não tem outra palavra. Se Jesus, que era Jesus, foi um cara foda na história, continua sendo um cara foda na história, precisou de 12 pessoas para poder acompanhar ele na jornada, e mesmo sabendo que dentro dessas 12 pessoas tinha alguém que ia atrair, quem é você, Coca-Cola do deserto? Quem é você, libelo, largata da pupa, para achar que não precisa de ninguém? Se você é autossustentável, então segura o refrão quando a água bater no teu bumbum. Entendeu? Quando você estiver sozinho, quando você estiver hospitalizado, na sarjeta, jogado, e ninguém para te estender a mão, aí eu quero ver. Então se toca, toma consciência. Mudança de vida tem que ser aqui primeiro, ó. Tem que ser aqui primeiro. Não metendo do louco, eu não preciso de ninguém. Então vai, continua assim. Continua assim que depois a gente conversa. Eu quero ver qual vai ser o seu final. Toma consciência disso. Começa a cuidar de você, começa a olhar para você. Para de querer ficar só cuidando dos outros. Faz primeiro para você. E depois, naturalmente, você vai fazer para as outras pessoas. Não adianta você querer ficar, vou ficar lendo livro de autoajuda, vou ficar ouvindo cientistas falarem. Se eu que estou aqui trazendo para vocês essa tomada de consciência não fosse consciente do que eu estava falando, era só uma tomada de consciência. Tem um monte de gente ouvindo um monte de guru. Mas e a prática do que você ouve? E a prática do que você lê? Eu estou lendo um livro, por exemplo, sobre liderança, que fala sobre problemas de gestão. E eu estou conseguindo olhar para a minha empresa e perceber o quanto dentro da minha empresa tem um monte de lacuna que eu deixei aberto. E aí o que eu fiz? Bom, eu estou lendo o livro e eu vou lá e estou fazendo os ajustes. Por quê? A mudança de mentalidade, ela não é só quando você acessa um outro nível de conhecimento. Ela vem quando você coloca na prática. Tem muita coisa, tem muita gente com um monte de sonho na cabeça, mas não tem atitude. Ter sonho e não ter atitude é a mesma coisa que não ter nada. Um dia eu falei para alguém da FM Treinamento, uma pessoa dizia para mim, você é louco de abrir um CNPJ, mas eu tive outras pessoas que disseram, vai para cima, vai para frente, continua. Continuei, hoje nós temos o resultado que nós temos. Mas por quê? Um dia eu tive alguém que foi como Judas, que traiu Jesus por algumas moedas, mas eu tive também pessoas como João Batista, por exemplo, como Paulo, como Simão, que estava ali dizendo, vai, continua, vai dar certo, vai dar bom. Então eu quero trazer para você a seguinte tomada de consciência. Começa a se desvencilhar, a se livrar de pessoas que estão te passando para trás. A se livrar de pessoas que estão falando para você coisas que você não merece ouvir. Começa a se livrar de lugares que já não te celebram mais. De amizade, de família, de vizinho, de amigo, de empresas, seja do que for. As pessoas vão te tratar exatamente da forma que você se trata. E se da forma que você está se tratando você não está gostando, então toma a atitude de não deixar as pessoas te tratarem da forma que elas querem. Essa é a minha palavra final. De nada vale você ficar cuidando dos outros e não cuidar de si mesmo. Você cuida dos outros, porém ninguém cuida de você. É isso que você quer para a tua vida? A vida tem que ser ganha-ganha, em qualquer relação. Se for ganha-perde, meu amigo, sai fora porque essa pessoa vai te levar à falência. Sai fora porque essa pessoa vai te colocar em maus lençóis. Já viu aquela amizade que o cara tá com uma vaga lá no emprego, ele não te indica pra vaga. Mas no final de semana ele manda mensagem, vamos ali na pizzaria, vamos ali vamos ali tomar um gin. Amizade de copo? Tá tudo bem ter amizade de copo, mas vamos começar a mudar a frequência e se conectar com pessoas que estão pensando em evolução? Se você tiver do teu lado pessoas que te fortalecem para ir para o próximo nível, é com essas pessoas que você precisa andar. Lembra do que eu disse ainda há pouco? Diga-me, pois, com quem tu andas, que eu direi quem és.
O fato, eu muitas vezes gosto de andar sozinho, porque se der certo é mérito meu e se der errado o problema é meu também. Mas tem pessoas que eu gosto de andar. Por exemplo, com os meus melhores amigos. Eu gosto de andar com os caras porque eles têm pensamento evolutivo. Quando a gente se junta, é sempre para falar sobre negócios, é sempre para... Não é pra... A gente joga a conversa fora, claro que a gente joga, a gente canta, faz karaokê. Quem me conhece sabe, quem olha o meu status sabe que eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas quando eu tô com eles, a gente sempre reserva um momento para falar quais serão os nossos próximos investimentos. Como tá a saúde da empresa de vocês? Porque nós somos empresários. Como tá o ambiente corporativo de vocês? Como é que estão as coisas? E a gente começa a compartilhar e existem tomadas de consciência que os meus amigos têm na empresa deles, que eu não tive na minha. O que eu faço? Pum! Absorvo aquilo e coloco em prática para que haja uma mudança. Então o que eu quero dizer o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo é: tá tudo bem se você acessar novos níveis de conhecimento, desde que você coloque isso em prática. Porque senão, você só vai ser um baú. Já viu baú de coisa velha? Já viu baú? O que a gente coloca no baú? A gente coloca tudo aquilo que a gente quer de lembrança. Então um dia você vai lembrar que você foi bom. Um dia você vai lembrar que as coisas aconteceram. Um dia você vai lembrar que poderia ter sido melhor. Um dia você vai lembrar que poderia ter tido atitudes diferentes. Um dia você vai lembrar que poderia ter colocado o sonho em realidade, podia ter feito do teu sonho tornar-se real. Mas um dia você vai lembrar. Por quê? Você só adquiriu conhecimento e não teve atitude nenhuma de colocar em prática. É como eu sempre falo, às vezes os empresários falam: pô, alguma coisa aqui não tá dando certo. Tá, mas você já mandou mensagem pro cliente que você deixou de falar há muito tempo? Você já mandou mensagem no LinkedIn do cara que você quer trabalhar na empresa dele? Você já conversou com o seu vizinho pedindo para ele indicar alguém para tua loja? E é assim que a gente vai fazendo. Não adianta a gente achar que é Papai Noel. Não adianta você ter produtos bons e não ter firmeza na hora de fazer as coisas. Não adianta você ter um alto nível de conhecimento. Eu conheço um monte de gente intelectual. Mas intelectual para quem? Para si mesmo. As pessoas se vangloreiam tanto que elas se colocam dentro das suas próprias bolhas. E aí quando recebem elogios de fora ou de alguém, acha que a pessoa tá com um palitinho para poder furar esse balão. Então, o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo é: antes de cuidar das outras pessoas, cuide de você primeiro. Pare para pensar, quais estratégias eu não tive que eu preciso ter? Quais mudanças eu preciso fazer em mim para mudar ao meu entorno? Porque se você tiver numa empresa onde a alta liderança está doente, o próximo doente é você. Seja mental, seja físico, o próximo doente é você. Se você tiver num relacionamento doente, que tem alguém doente, o próximo doente é você. Se você tiver numa amizade doente, o próximo doente é você. Você é sempre o próximo. É sempre o próximo. E por que vou tornar a dizer lá, por que eu disse lá no começo? Amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Você percebeu que você também é o próximo? Da vida de alguém, do caminho de alguém, no trabalho de alguém, na condição de alguém, na profissão de alguém, no relacionamento de alguém. Você é sempre o próximo, meu lindo, minha linda. E se você não se amar o suficiente, você vai ser o próximo a ter uma vida frustrada. Você vai ser o próximo a ter uma vida de derrota. Você vai ser o próximo de ter uma vida de frustração. Então observe isso. Talvez você não vai ouvir isso do teu marido, você não vai ouvir isso do teu namorado, você não vai ouvir isso do teu filho, você não vai ouvir isso do teu pai, você não vai ouvir isso do teu patrão. Você não vai ouvir, talvez você não vai ouvir. Você não vai ouvir. Você não vai ouvir que você, por exemplo, que é o que a gente ouve muitas vezes: ah, você está aqui porque você trabalha e eu te dou o salário. Tá, mas você poderia escolher não estar, e se você não tivesse? Entende? Vamos refletir sobre isso? Tem várias coisas que a gente precisa entender. Às vezes as pessoas fazem falas, por exemplo, no nosso trabalho, nos ambientes em que nós estamos, nos relacionamentos que nós estamos, como se nós fôssemos pessoas insignificantes.
Mas talvez se a gente não tivesse esse tempo todo que a gente tá, como que seria? Como que seria? Porque as pessoas são tão cheias de si e são tão boas que não conseguem. Por que quando tá hospitalizado é o médico que tem que cuidar? Se você é tão foda, se você é tão bom, se você é tão boa, por que o médico tem que cuidar de você? Por que muitas vezes você não é capaz nem de limpar sua própria bunda? Você é tão bom, mas é ali no leito de morte, é ali no hospital. É ali naquela situação ruim que a gente está vivenciando que a gente aprende a ter humildade, sendo que a gente não precisaria chegar naquele ponto para ter humildade. A gente não precisaria chegar naquele ponto para um colaborador bom ir embora da empresa por incompetência da liderança. A gente não precisaria chegar àquele ponto, sendo que no relacionamento era só a gente conversar para se acertar e alguém ter que ir embora do relacionamento porque a gente não é bom o suficiente. Talvez você não ouviu isso do teu pai, da tua mãe, nem vai ouvir. Porque com os pais que se formam hoje, né? E aí, tem pessoas que a gente olha e fala, meu Deus do céu, por que você foi reproduzir? Na verdade, essas pessoas não deveriam nem ter nascido, dá vontade de falar. Mas aí Deus teve dó, deixou, né? Achando que teria uma tomada de consciência, uma mudança de mentalidade. Mas aí você vai ver, nada muda. É sempre a mesma coisa. Todo mundo reclama. Reclama porque tá faltando dinheiro, reclama porque tá comendo, reclama porque tá tomando banho, reclama. A gente sempre reclama de outro, sempre tem alguma coisa pra gente reclamar ao invés de agradecer. Se tá pingando, não tá secando, você acha que já não é motivo de você agradecer? Pô, hoje não teve milhões, mas se você não souber agradecer pelo pouco, você não vai chegar no muito. As pessoas ingratas não chegam nem no muito e nem no lugar nenhum. Ela se mantém parada onde está. A vida estacionada, nada vai para frente. E talvez na minha vida e na tua vida, porque acontece, muitas coisas não vão para frente porque a gente é omisso ou é omisso demais ou é permissivo demais. A gente permite que as pessoas faça com a gente aquilo que elas acham que tem que fazer, ou melhor, aquilo que elas querem, a gente permite demais, ou a gente é omisso demais. Ah, pra mim tá confortável, tá bom. E aí quando você vai ver, a vida já passou. E aí? O que você vai fazer? O que você vai fazer do que fizeram com você? Ah, pô, eu deveria ter feito terapia lá atrás. E por que não fez? Porque pensou mais no copo de gin e na pizza do que no cuidado com a saúde mental e que, estando bom em sanidade mental, você pode gerar dinheiro de muitas outras pizzas. Ah, por que eu fui omisso? Porque eu poderia ter tomado determinadas atitudes e eu não tomei porque eu não quis, era conveniente. Então a gente vai colher o que plantou. E depois a gente mente pra gente mesmo. Eu fiz isso muitas vezes. De dizer pra mim mesmo, poxa, você não sabe por que você tá colhendo isso. Talvez alguma palavra que eu semeei na vida de alguém, alguma atitude, alguma ação. Aí a gente fala que não sabe por que tá pagando. Ou porque vai pagar, porque a gente vai pagar. A conta não vai ser entregue na mesa errada, não. Sinto muito em te dizer. Não sei se isso te conforta ou se te preocupa. Mas a tua conta, meu lindo, minha linda, bonito, bonita, flor de Lins, raiz de Davi. Eu não sei se isso te consola, te conforta, ou se isso vai te gerar preocupação. Mas você vai colher o que você plantou. Só que não pense você, meu lindo, minha linda, que a raiz vai estar pequenininha, vai estar um brotinho. Não, a árvore vai estar grande. Quando você tiver que comer os frutos, o choro vai vir muitas vezes, você não vai conseguir chorar. Mas por quê? Por quê? Porque você vai colher aquilo que você plantou. No céu existe um Deus que é justo. E no tempo determinado, fica tranquilo que a justiça vem. Então, muito obrigado para vocês que estiveram aqui comigo até agora.
Se essa palavra não fez sentido para você, ela vai fazer em algum momento, eu tenho absoluta certeza, não tenho um pingo de dúvidas. E eu quero dizer que ainda dá tempo de você mudar de atitude, dá tempo de você mudar de ação, dá tempo de você mudar de comportamento, dá tempo de você mudar. Se você está assistindo isso aqui, ouvindo isso daqui, é porque ainda dá tempo de mudar. O tarde pode ser amanhã, porque amanhã pode ser o dia da sua colheita já. Mas se você tiver a oportunidade hoje, eu quero convidar você primeiro a se perdoar. Se perdoa pelo fracasso que você é. Fala, pô, eu fracassei, tá? Então, se perdoa, se olha, se honra, se respeita, levanta do lugar que você parou, que você está e segue a sua jornada. Ficar prostrado, parado, caído, lamentando da vida, ó céus, ó vida, pink cérebro, não vai adiantar e não vai mudar. Se você não mudar suas atitudes hoje, fica tranquilo. Você vai viver a mesma vida medíocre que você vem vivendo. A mesma vida medíocre que você vai levando. A minha única preocupação é sobre o que eu estou plantando. Porque quem sabe o que planta, não tem medo da colheita. E seja com uma palavra, com uma grosseria, com uma ignorância, com um gesto, ou qualquer que seja. Fique tranquilo. Fique tranquilo que o tempo da colheita vem. Esses dias atrás, vou compartilhar com vocês uma coisa. Esses dias atrás eu estava num lugar e aí uma pessoa trouxe um monte de doce. E aí eu falei pra pessoa, a pessoa me mostrou, falou, pô, tô com 2 aqui e tal, me mostrou 2, aí eu falei, você pode me dar um? A pessoa falou, não vou dar, eu ganhei e eu. Mas a pessoa tem 2. Aí eu falei, tá tudo bem, legal. No fim, a pessoa me deu, mas é assim. Se você oferece alguma coisa para alguém ou você pede alguma coisa para alguém, ela não te dá de primeira, significa que ela não quer te dar. E se ela te der depois, não vai fazer mais sentido. Porque você estava com vontade naquela hora. E aí sabe o que aconteceu? A vida é muito interessante, porque a vida ela prega algumas peças e eu amo essa questão da gente colher aquilo que a gente planta. E aí beleza. Aconteceu que essa mesma pessoa, que naquele momento que eu pedi, talvez fez sentido naquele momento de não me dar, essa mesma pessoa precisou de mim. E eu poderia muito bem falar para a pessoa assim, ô fulano, deixa eu falar uma coisa para você. Você lembra que eu te pedi determinada coisa e você não me deu? Ah, eu lembro sim. Ou não lembro. Ah, você não lembra? Eu vou refrescar a sua memória. E aí, eu poderia muito bem ter feito isso. Porque agora a pessoa precisava do meu favor. O dia que eu quis aquilo que ela... A pessoa precisou do meu favor. E sabe o que eu fiz? Eu poderia muito bem ter negado. Poderia muito bem ter falado, olha, não vou fazer, isso não procede. Eu falei, não, tá tudo bem, vai lá, faz o que tem que ser feito. Porque não é sobre o outro, é sobre mim. O que está nele é dele, o que é meu. Está na minha essência. E por isso eu fiz completamente diferente do que aquela pessoa fez comigo. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque o que o outro faz com a gente diz mais sobre ele do que sobre a nós mesmos. Mas a atitude que a gente tem diante do que o outro fez diz mais ao nosso respeito do que o outro. É simples assim. Então, o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo? Continue sendo bom, ainda que você se depare com a ingratidão. Continue sendo bom. Continue plantando a tua jornada, continue plantando o teu caminho. E sabe o que aconteceu? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Depois que aconteceu isso,
e que eu entendi que aquilo que estava sobre mim era sob minha responsabilidade, muitas coisas legais aconteceram no dia seguinte daquele episódio. E se eu tivesse feito a mesma coisa? Sabe aquele pagar com a mesma moeda que a gente sempre quer fazer? A gente se iguala a essas pessoas. E se você quer ser diferente, eu quero trazer para você a seguinte tomada de consciência. Pessoas iguais fazem coisas iguais. E pessoas diferentes fazem coisas diferentes. Muito diferentes. Então, para eu não me igualar, a minha atitude foi completamente inverso ao que essa pessoa havia feito. Então, o que eu quero dizer para vocês? Se alguém te maltratar, se alguém te julgar, se alguém te xingar, se alguém te desmerecer, não caia nessa bala e nessa pilha não. Porque esses demônios estão dentro dessas pessoas. Mas eles tentarão tirar a tua paz o tempo inteiro, como tentam tirar a minha e de tantas outras pessoas. A gente só perde a linha para alguém quando a gente dá o poder delas puxarem a nossa linha. E aí, nesse aspecto, o que eu quero dizer para vocês? Mete do louco. Finge demência. Você está falando com quem? Entendeu? Porque é muito melhor. Se eu sou responsável de colher aquilo que eu estou plantando, nesse aspecto, especialmente, meter do louco é a melhor receita. É melhor você meter do louco, muitas vezes, nessas situações, do que você ficar tocando tambor para louco sambar. Tome cuidado com essas armadilhas. As pessoas que estão infelizes, elas tentarão tornar a tua vida infeliz também. Porque quem tem o tempo todo, quem está o tempo todo ocupado, não tem tempo de infernizar a vida dos outros. Mas quem tem tempo de infernizar a vida das outras pessoas é porque essas pessoas estão à toa. E se elas estão à toa, são elas, não você, não eu, não nós. Então observe isso. Observe que muitas coisas não deram certo na minha e na tua vida porque a gente deu muito ouvido a quem não merecia ser ouvido. A gente deu muita voz a quem tinha que fazer, tira a voz dessa pessoa. Sabe, tipo igual fofoca? Fofoca só existe porque tem alguém para ouvir. Se não tem quem ouça, a fofoca não existe. Então toma cuidado até com aquilo que você ouve, porque isso pode te prejudicar. Às vezes você está perto de receber algo incrível e vem alguém e sopra alguma coisa e você sai da frequência vibracional da energia do receber. E aí você começa a perder. Você perde coeficiente emocional, você perde coisas espirituais, você perde coisas físicas. Aí você entra numa frequência de perca e não sabe por quê. É porque você anda dando ouvido para pessoas erradas. Você anda absorvendo muito mimimi, muito blá blá blá. Toma cuidado com isso. Essas pessoas são líderes. Eu falo que são cupidos de problema. Já viu? Tem o cupido de namoro que lança a flecha e atinge, mas tem os cupidos de problema. Que o tempo todo, ao invés de vir trazer solução, vem trazer problema. E isso não significa que eu não reclamo das coisas. Eu reclamo de muitas coisas que eu acho que não está certo. De muitas injustiças. Eu reclamo, claro que eu reclamo. Todo mundo reclama, praticamente. Mas eu preciso observar se eu estou mais reclamando do que agradecendo. Se o meu coeficiente, o meu depósito for de mais reclamação, você vai ter uma vida aí que não vai ser boa. Mas se você começar a agradecer, você vai perceber que as coisas vão mudar, tá bom? Por esses dias aí a gente vai, de fato, vou fazer 21 dias de gratidão e eu quero convidar vocês, você que está aqui me assistindo, quero convidar vocês para fazer junto comigo 21 dias de gratidão e cada dia nós seremos gratos por alguma coisa. E eu quero convidar você a vir comigo nessa jornada. Eu quero convidar você a ter novas tomadas de consciência. Eu sempre vou deixar, todos os dias, lá no meu store, vai ter um motivo pelo qual eu sou grato. E eu quero convidar você a
participar comigo de 21 dias de gratidão para você ver se a sua vida não vai mudar. E não que não vai haver reclamação, não. Mas você vai conseguir fazer uma métrica de que você está mais reclamando ou agradecendo. Vamos juntos nessa jornada. Eu sou Felipe Marconato, professor de inteligência emocional, terapeuta, especialista em comportamento, e eu quero super agradecer pela presença de vocês até aqui. Quero dizer o seguinte, lembre-se, é importante a gente cuidar dos outros? Claro que é, mas nós precisamos primeiro cuidar de nós mesmos. Pessoas curadas curam pessoas e pessoas feridas saem ferindo muitas pessoas. Então tome cuidado, quando você encontrar essas pessoas que estão feridas procurando ferir outras pessoas, fuja delas. Não mantenham no teu nicho de amizade, não mantenham nos seus relacionamentos. Foge, porque senão você vai ser machucado e você vai acabar machucando pessoas, e pessoas machucadas machucam pessoas, mas pessoas curadas procuram pessoas. Um abraço para vocês, que Deus abençoe, paz, saúde e sucesso sempre. Se Deus quiser, em algum dia dessa semana eu ainda volto para a gente falar sobre um outro tema. O tema de hoje foi: eu cuido dos outros, porém ninguém cuida de mim. Eu vou ficando por aqui, um abraço no coração de vocês, paz, saúde e sucesso sempre. Tchau.